Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje nós vamos aprender sobre ser ou estar ou ter. Eis a questão. Como eu posso desenvolver o meu ser? Quando eu sei que eu estou ou que eu sou? É errado ter bens materiais? Somos todos iguais? Veja isso e muito mais neste vídeo. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Como nós vamos ver hoje, nós vamos aprender sobre três verbos e a importância dos verbos: ser, estar ou ter. Através, das escrituras nós vamos entender isso também. E em João capítulo 1 nos diz sobre o maior verbo. Então diz lá no versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos lembrar que o maior verbo nessa terra foi o próprio Cristo. Algo que nós podemos aprender aqui em relação à importância do verbo. Ele dá sentido, ou uma dica para quando nós estudarmos as Escrituras, nós identificarmos os verbos, que sempre nós vamos aprender sobre as ações ou aplicações que podemos dar. Vamos ver nesse exemplo, imagine as expressões a árvore e o fruto. Talvez isoladamente elas dizem muito pouco. Se, no entanto, você ligar as duas por um verbo, produziu, aí vai se formar a frase: a árvore produziu o fruto. Então dá, na verdade, sentido. É algo que nós podemos sempre buscar ao estudar as Escrituras, fazer essas ligações, essas conexões, para podermos aprender as aplicações. Então, você juntando a árvore e os frutos e a palavra produziu, nós vamos então ter um entendimento maior daquilo que nós precisamos aprender. Como o próprio João registrou em João 1, Jesus Cristo é o Verbo. Sem ele não somos nada, não podemos fazer nada, não podemos agir corretamente em todas as coisas, pois recebemos da sua plenitude graça por graça. Portanto, Jesus Cristo, ele é o verbo principal de nossas vidas, pois representa a pura ação. Como nós já vimos em outros vídeos, essa escritura de Moisés 1:10, quando Moisés viu Deus, e depois de ter visto Deus e ter visto e recebido várias revelações e visões, ele perdeu as forças. E quando ele recobrou as forças, ele mesmo disse: agora eu sei que o homem nada é sem Deus. Então, que nós possamos entender que esse nada não é que o Senhor está se desfazendo da maior criação, que é o homem e a mulher, mas no sentido de que sem Deus nós não podemos ser plenos, completos em todas as coisas. Por isso que precisamos buscar isso. Nós vamos ver essa particularidade sobre o verbo. E é algo muito interessante até na nossa língua em português. Nós vamos ver um exemplo em Êxodo 3, 13 e 14, onde ele diz que: então disse Moisés a Deus: eis que quando for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? E que lhes direi? Isso foi quando Moisés recebeu a designação de ir lá retirar o povo e levar o povo que estava em cativeiro. E aí o Senhor disse para Moisés no 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ainda ele diz mais, completando: e assim dirás aos filhos de Deus: eu sou, me enviou a vós. Vamos notar aqui que talvez
na linguagem, no português, fica algo um pouco estranho. Eu sou, me enviou a vós. Então, nós temos que entender que muitas vezes na linguagem, eu fiz uma anotação aqui do que eu pude apurar sobre isso, que na língua hebraica era algo que os verbos ser e estar, eles não são eles são conjugados só no presente. Então é algo que o próprio Cristo usou das palavras, né, corretamente, para poder dizer a Moisés como ele deveria anunciar esse Deus para aquele povo, caso eles perguntassem. Então nós vamos ver que quando o Senhor disse, eu sou, me enviou, é curioso notar que em hebraico, a língua da qual os textos bíblicos mais antigos conhecidos foram escritos, o verbo ser é apenas conjugado no passado e no futuro. Não existe conjugação do verbo ser no presente em hebraico. Então, na língua hebraica, que eram os maiores escritos, era dessa forma. Então, nós vamos, na nossa língua em português, nós vamos entender que hoje os verbos ser e estar, e às vezes ficamos, eis a questão. Nós sabemos de uma frase, né, e até nós temos aqui o símbolo dessa frase, que é onde se olha para o crânio, né, e se pergunta, ser ou estar, eis a questão. E na verdade nós entendemos que não só nas palavras, mas no comportamento, ser passou a determinar o estado permanente e o estar passou a determinar os estados transitórios. Então vamos lembrar que algumas coisas nós podemos aqui, algumas frases que eu identifiquei aqui, por exemplo, se eu disser o casal andava pela praia, é uma ação. O menino estava doente, é um estado. O funcionário se tornou um presidente, é uma mudança de estado. Então existem várias formas quando nós usamos os verbos, onde nós vamos nos expressar melhor e ensinar melhor. Então vamos ter isso em mente, que ser é algo que é permanente e estar é algo transitório. Por exemplo, se eu disser que o meu filho está doente, eu estou dizendo que ele está num estado transitório. Ele está nesse momento doente, mas vai melhorar. Mas se eu dissesse meu filho é doente, é algo permanente, que não tem mudança nessa situação. Então, se nós formos aprender aqui, o Senhor nem precisou de um verbo quando ele disse para Moisés, olha, vai lá e diga que eu sou, me enviou. Pois ele era e é a própria essência, o próprio ser, que é de forma plena, completa e eterna, que não precisa ser expresso. E é nisso que devemos nos tornar. Então, em Jesus Cristo, é o maior exemplo para nós nessa situação. Entre esses verbos ser, que passou a determinar os estados permanentes, e estar, que determina os estados transitórios ou que mudam, nós precisamos entender também que, infelizmente, numa corrupção de atitudes, existe o verbo ter, e que de uma forma, às vezes, engendrada da parte de Satanás, ele usa isso como prioridade. Então, nós vamos entender aqui que é uma outra forma de corrupção, é o verbo ter. Hoje em dia, pouco se dá valor ao que as pessoas verdadeiramente são. Mas, infelizmente, o mundo hoje ensina, inclusive com a aprovação de muitas pessoas que têm influência, valoriza mais as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Hoje em dia nós vemos que as pessoas valorizam as pessoas pela a sua conta bancária, ou às vezes pela casa que a pessoa tem,
ou às vezes pela marca ou tipo de automóvel que a pessoa possui, e muitos outros bens materiais que a pessoa tem. Então hoje o mundo dá valor mais para o quem tem do que quem é. Então nós precisamos nos ajustar sem ter medo de querer ser ao invés de ter. Mas aí talvez surja a pergunta, né? É errado ter bens materiais? Claro que não. O Senhor em Mateus 19, 21, ele fala sobre a traça, a ferrugem e o ladrão, mas algo interessante no versículo 21 que ele fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, ter bens materiais não é errado e é até importante e bom nós darmos conforto ou o melhor que pudermos dar de um conforto para os nossos familiares. Mas se o meu coração estiver nos bens materiais, lá é onde está o meu maior foco. E aí eu perco a visão do que é ser e estou mais do lado do ter, de possuir as coisas. Infelizmente, a sociedade mundana tem procurado, através das falsas propagandas em todos os meios de comunicação, nos tornar teres e não seres. E com certeza tudo isso é mais de uma das bem engendradas armas de Satanás, para nos impedir de desenvolver o nosso ser, que é divino. Algo que acontece muito também, é um outro erro e equívoco, é que muitas pessoas julgam que todos devemos ser iguais. E nós aprendemos que apenas em uma coisa só somos iguais. Somos todos filhos e filhas de Deus. As diferenças, ao contrário do que a sociedade terrena tanto nos faz acreditar, são boas. E foram feitas por Deus as diferenças, para embelezar e dar variedades. E isso é algo importante de nós termos. Até para que nós possamos buscar cumprir o nosso papel de, às vezes, ajudar, de preencher algo na vida de alguém e alguém preencher algo na nossa vida. Por isso que somos diferentes. Por isso que temos disposições, talentos e capacidades diferentes, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, a aprender uns com os outros. Então, encerrando, que nós possamos chegar diante de nosso Pai Celestial um dia, espiritualmente limpos, com todo o nosso ser plenamente desenvolvido, resplandecente com aquela glória que envolve todo o ser divino. E que possamos apenas trocar sorrisos e amor uns pelos outros. Palavras não serão necessárias, pois o ser não precisa se expressar, pois ele apenas é. Que possamos sempre buscar o foco maior, ou a prioridade maior, que é sermos como Deus. É importante nós também estarmos, o cuidado às vezes do uso do verbo. Muitas vezes algumas pessoas nos perguntam o que você é ou o que você faz. Até às vezes por força de expressão nós dizemos: eu sou líder, eu sou gerente, eu sou presidente. O que na verdade nós deveríamos dizer: eu estou líder, eu estou presidente, eu estou gerente. Porque parece que às vezes quando dizemos que somos certas situações e às vezes posições no meio dos homens aqui na terra, parece que vamos ser eternamente isso. E a única coisa que eternamente vamos ser e vamos levar conosco é tudo aquilo do que somos de verdade. E não aquilo que muitas pessoas, às vezes, de uma maneira às vezes falsa, quer produzir uma imagem que não é real. Então que nós possamos buscar sermos quem somos da melhor maneira possível. E nos alinhar e sempre sermos o mais pleno e perfeito ao lado de Cristo, do exemplo que Cristo nos deu e nos deixou. Então que essa mensagem possa nos ajudar a nós refletirmos se nós estamos, se nós somos ou se nós só temos.
que nosso ser seja maior do que qualquer outra coisa. Eu espero poder ter ajudado com essa mensagem entre ser, estar ou ter. Que possamos ser, buscar ser este ser divino, desenvolver isso que Deus nos deu desde que viemos aqui para a Terra. Então, muito obrigado por acessar esse vídeo e lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, possam se inscrever, compartilhar os vídeos, ativar o sininho e curtir os vídeos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.